Estimados irmãos, bom dia. No mês em que todos os esforços da humanidade voltam-se para a prevenção do suicídio, desejo que a paz esteja em cada coração aqui presente, transformando-o num oásis de amor e ternura, manifestado no respeito à vida. Foi-nos solicitado refletir sobre a questão 944 do Livro dos Espíritos, na qual o codificador Allan Kardec perguntou às venerandas entidades superiores: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E Kardec recebeu a seguinte resposta: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Já manifestei em reflexões anteriores que, pessoalmente, considero o termo ou a palavra suicídio muito pesada para a psique humana, cheia de simbolismos negativos, provocando invariavelmente mal-estar e constrangimento. Daí porque prefiro usar a expressão deserção biológica, considerando que o desertor é alguém que se ausenta do campo de batalha. O campo de batalha é a própria vida, a existência. Na obra inaugural do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, há uma definição que nós precisamos entender direitinho quando refletimos sobre a deserção biológica. Porque foi perguntado aos venerandos colaboradores de Kardec: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles responderam: o de viver. Direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Está lá na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Mas há outras considerações em torno desse assunto que são importantes de nós refletirmos, baseadas no cristianismo, baseadas no espiritismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante. O corpo e o espírito pertencem a Deus. O espírito nós já entendíamos, porque fomos criados por Deus simples e ignorantes. E o corpo também pertence a Deus, que é o aparelho pelo qual o espírito encarnado pode prosseguir na senda evolutiva. No capítulo 34 da obra Conduta Espírita, esse capítulo é intitulado Perante o Corpo. O espírito André Luiz diz: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. O primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. E lá no capítulo 12 da obra Missionários da Luz, capítulo esse intitulado Preparação de Experiências,
André Luiz comenta: temos a necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, em Conduta Espírita, ele diz que o nosso corpo é um empréstimo. Em Missionários da Luz, ele vai dizer que este corpo precisa desta luta aperfeiçoadora, de aperfeiçoamento, de progresso, que é a luta contra as dificuldades da vida, contra as vicissitudes da vida. E que essa luta nos corrige, nos renova, nos restaura, nos aperfeiçoa, nos impulsiona para o progresso espiritual. E para que a gente possa fazer este progresso espiritual, Deus nos oferta a reencarnação. Porque de reencarnação em reencarnação nós vamos progredindo, melhorando, até que nós cheguemos à pureza espiritual. Quando ele diz a educação divina é o fim. Ou seja, quando estivermos todos depurados, perfeitamente puros, a educação divina está completada. Mas você poderia perguntar em que circunstâncias o homem se vê a ponto de provocar a sua deserção biológica. E em 3 questões do Livro dos Espíritos, os colaboradores de Kardec responderam: quando não suporta os desgostos da vida, questão 945, quando deseja fugir às decepções e misérias da vida, questão 946, e quando abraça-os com a penúria, se deixa morrer de fome. 3 situações que são enfrentadas por qualquer ser humano encarnado. Não há como passar pela Terra sem essas vicissitudes, sem estas dificuldades. Uns mais, outros menos. A diferença que vai fazer entre as pessoas é a forma como cada qual vê essa grande oportunidade que o desafio das experiências nos proporciona. E é por isso que no item 14 do capítulo 5 do nosso Evangelho, Kardec afirmou: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A afirmativa contém 3 elementos importantes: a forma pela qual vivemos. Estamos aqui mais empenhados na vida material ou na vida espiritual? A forma pela qual vivemos, pela qual nos comportamos na existência, nos remete à ênfase que se dá à vida. Vida na perspectiva futura. Mas você pode perguntar, é possível manter o equilíbrio entre esses 2 empenhos, material e espiritual? Claro que é possível. Não pode haver fanatismo por excesso na espiritualidade, nem materialismo exacerbado pelas coisas terra-terra. Dentro dessa forma de viver estão, então, as virtudes da calma e da resignação, no enfrentamento dos problemas e das dificuldades da existência. Eu posso ter uma forma de viver em que eu sou calmo e resignado e outro que eu não sou nem calmo nem resignado. Eu sou agitado, revoltado, não aceito. Ora, eu sei que a minha estadia terrena é fase de semeadura, de plantio. E algumas das coisas plantadas e semeadas talvez não sejam colhidas nessa existência, mas nas próximas. Mas há uma outra pergunta que nós devemos
nos fazer. Nós acreditamos, de fato, na reencarnação? Porque se nós acreditarmos verdadeiramente na reencarnação, não tem por que pensar na deserção biológica. O foco muda para a valorização da vida. Porque se eu, de fato, entendo, acredito e aceito o princípio da reencarnação, eu sei que eu estou nesta existência, sendo desafiado permanentemente no meu progresso moral. E eu preciso valorizar a minha existência, eu preciso valorizar a minha vida. Com os bons pensamentos, com as boas palavras, com as boas condutas, com a prática da caridade, com respeito às leis divinas. A palavra de ordem é valorizar a vida. O foco é valorização da vida. Como se denomina a instituição que trabalha preventivamente nessa questão da deserção biológica, do suicídio? Ela não se chama Centro de Valorização da Vida, CVV? Os seus idealizadores não a denominaram Centro de Prevenção do Suicídio. Não, mas de valorização da vida. Então o foco é a valorização da vida, porque se eu valorizar a vida, jamais serei assaltado pela ideia da deserção biológica. A deserção biológica é uma triste ilusão, porque somos todos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. Depreende-se então que aquele que comete esse ato de desespero, de atentar contra a própria vida, ele erra duas vezes. Primeiro, porque as razões que o levaram a esse gesto não desaparecem com a sua consecução. Desertar da vida não acaba os problemas que levaram o sujeito a atentar contra a própria vida. Os problemas continuam. Só que agora aparece mais um problema, o da deserção. Ele tinha um, agora tem dois. E evidentemente que vai ser necessário resgatar esta infração contra as leis divinas. Kardec afirma que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e a propagação das ideias materialistas, das doutrinas materialistas, constituem o veneno que inocula a ideia da deserção biológica na maioria daqueles que a praticam. Olha que interessante. E todos aqueles que se fazem defensor dessa ideia de que desertar da vida é uma solução, eles assumem uma responsabilidade terrível. Então, a incredulidade, a dúvida, o materialismo são grandes incitantes da deserção biológica. Mas por que eles são incitantes? Porque eles produzem a covardia moral. Kardec afirma isso com todas as letras. Agora, com o Espiritismo, essa dúvida já não é mais possível. E aí nós somos obrigados a modificar a ideia que temos da vida. Aliás, a forma mais simples que eu considero para entender isso é considerar a vida plena, a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. Isso que nós estamos tendo aqui é existência. A existência é perecível, a vida é imperecível. A existência é transitória, a vida é permanente.
O profitente espírita, o crente espírita, ele sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições diversas. E aí, enquanto este espírito está encarnado, vale a pena ao corpo, à criatura, desenvolver a paciência e a resignação diante das dificuldades, porque estes dois instrumentos, paciência e resignação, afastam a criatura naturalmente desta ideia da deserção biológica. Ele entende que precisa enfrentar essas vicissitudes da vida, ele sabe que elas são para o seu próprio bem. Ele compreende que faz parte da estratégia divina para o progresso moral. E aí ele enfrenta com determinação, ao que Kardec denominou de coragem moral. Exatamente, coragem moral. A nossa capacidade de enfrentar os problemas e dificuldades da existência com galhardia, com determinação. E se você quiser aprofundar mais ainda esta parte, vá lá no capítulo 5 do nosso Evangelho, no item 16. Os espíritos disseram: o homem não tem o direito de dispor da própria vida, somente Deus tem esse direito. Deus tem o direito, nós temos o dever de preservar a vida. Por isso que a deserção biológica é uma transgressão à lei natural, à lei divina. É sempre um ato condenável tirar a própria vida. O querido amigo de tantos anos, mais de 40, o confrade espírita Antônio César Perry de Carvalho, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, em uma de suas obras ele diz algo extremamente importante. Ele diz: a certeza de que somos espíritos reencarnados e em processo de aprimoramento. Então vale a pena a gente perceber logo a segunda palavrinha da frase, né? A certeza de que somos espíritos reencarnados e em processo de aprimoramento. Então significa dizer que eu creio na reencarnação e sei que o que eu estou passando na existência é para melhorar. Ele diz mais: é de fundamental importância para a melhor compreensão dos valores e da oportunidade da vida corpórea. E também para se compreender o porquê de se realizar a profilaxia de todos os processos que podem interromper a vida. Então a gente percebe nessa afirmação do Perry que as oportunidades da vida corporal não podem ser perdidas, sob pena de nós jogarmos a reencarnação fora. E é exatamente por isso que tudo aquilo que pode nos levar a pensar nos processos que interrompem a vida devem ser descartados. Mas à medida que eu vou compreendendo a razão da existência, vou entendendo o porquê da reencarnação, do valor pedagógico das experiências, naturalmente nós vamos nos afastando desta ideia. Os espíritos superiores, de forma bastante pedagógica e provocados pela inteligência de Kardec, claro, indicaram diferentes situações para aqueles que perpetram a deserção biológica. Mas eles iniciaram apontando a motivação que incita
a esse triste ato constituída de 3 elementos: ociosidade, falta de fé e saciedade. Lá na resposta da questão 943, eles disseram: para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que interessante. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil, ou seja, todas as minhas potencialidades da alma devem estar voltadas para o bem, para a caridade. Isso é que se chama de fim útil. E claro, dentro das minhas aptidões naturais, dentro daquilo que eu sei fazer. Na família, no trabalho, com os amigos, na casa espírita, na vida social. As potencialidades da alma serão utilizadas em todos esses cenários, sem dúvida. E para quem age assim, os espíritos disseram: o trabalho nada tem de árido, portanto não vai ser nenhum grande sacrifício, nem alguma coisa que comprometa a sua alegria de existir. E diz mais: e a vida se escoa com mais rapidez. Escoar no sentido de que os problemas vêm e a gente administra e passa sem sofrimento. Sentimos a dor, mas não sofremos. Escoar não está no sentido do que acontece com a água por entre os dedos, que escoa e desaparece, não. Mas é no sentido da compreensão das dificuldades, e todo aquele que enfrenta a dificuldade com resignação, enfrenta mais rápido. Com dor, mas com menos sofrimento. E os espíritos disseram ainda: suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então, paciência e resignação é algo que é recorrente na discussão da deserção biológica. Quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, você está plantando agora aquilo que você colherá no futuro. A felicidade plena. Trabalhar é preciso em todos os sentidos: físico, mental, espiritual. Físico, fazendo algo que seja em favor da humanidade, do próximo. Mental, sintonizando o bem nas frequências angélicas da caridade. Espiritual, acreditando na vida futura e na reencarnação, na sua e na dos outros. Mas você poderia perguntar: quantos tipos existem de deserção biológica? Didaticamente, nós podemos considerar 2 tipos distintos. A deserção direta ou intencional, que é aquela que resulta de um ato consciente em que há o planejamento da morte, inclusive com mínimos detalhes. Tudo é muito bem pensado. E uma deserção, denominada indireta, que é resultante de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Os vícios de uma maneira geral. Os vícios degradantes, o fumo, o álcool, as drogas, a glutonaria, o sexo desvairado. Mas você poderia perguntar: e aquelas pessoas que são loucas e que por uma razão qualquer dão cabo da própria vida? Eles podem ser considerados praticantes da deserção voluntária?
Não. Pelo fato de eles serem loucos, eles não sabem o que estão fazendo. Mas aqueles que perpetram o ato da deserção biológica por conta dos desgostos da vida, esses são considerados insensatos. E os benfeitores espirituais enfaticamente disseram, lá na questão 945 de O Livro dos Espíritos, quando foi perguntado por que eles faziam isso, os desgostosos da vida. E os espíritos responderam perguntando, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido uma carga. Aí lembra lá daquela reflexão anterior? Que a vida escoa mais rápido? Que o trabalho nada tem de árido? Agora, para aqueles que optam pela deserção biológica para escapar das misérias e decepções da vida, o recado dos espíritos foi mais enfático ainda. Os espíritos disseram, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Retorna a questão que Kardec apresentou da covardia moral. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então perceba, meu amigo, minha amiga, que há um entrelaçamento desses comentários todos dos espíritos, dos comentários de Kardec, de André Luiz, do apóstolo Paulo. Isso tudo vai se amalgamando, de sorte que a gente vai compreendendo melhor por que é importante e necessária a valorização da vida. Agora, depois que Kardec recebeu essa resposta dos espíritos acerca daqueles que desertam biologicamente para fugir das misérias e decepções da vida, ele procurou então saber o que acontece com aqueles que são responsáveis pelas situações que levam alguém por desespero a desertar da vida. Olha que interessante essa pergunta. Porque muitas vezes o sujeito deserta porque é pressionado por circunstâncias que não são ele que produz, mas são produzidas por terceiros. E aí chega um momento que ele desiste da vida. Aí comete um insano ato. Aí os espíritos responderam para Kardec sobre essas criaturas que acabam sendo responsáveis pela situação que leva as pessoas a desertarem da vida. Ele diz, estes infelizes deles, porque disso responderão como de um homicídio. Questão 946A, de O Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Estas criaturas que, por suas maldades, levarem alguém à prática da deserção biológica, serão considerados homicidas, assassinos, literalmente. Nós precisamos entender que diante de qualquer dificuldade, nós não podemos desistir. Se arrefecer a luta e entregar-se tacitamente ao desespero até que a morte alcance a criatura, ele está cometendo a deserção biológica. Mas aqueles que forem responsáveis por fazê-lo chegar a tanto também responderão. Está lá na questão 947. E os espíritos disseram ainda que se engana o homem que pretende desertar da vida porque fez
algo reprovável que lhe causa vergonha. Os colaboradores disseram: o suicídio não se apaga pela falta. Ao contrário, nisso há 2 em lugar de 1, 2 erros no lugar de 1. Então a criatura cometeu alguma coisa profundamente reprovável e acha que a melhor forma de resolver a bobagem que fez é cometendo uma bobagem maior, desertando da vida. Mas há um parêntese que precisa ser aberto. Deus, em sua infinita misericórdia, atenua as consequências conforme os casos. Assim, a deserção biológica involuntária não é imputável a seu autor. Ele deixa de ser culpável. Pois o louco que o comete não sabe o que faz. Já comentamos isso anteriormente. Em geral, não há culpabilidade numa ação, se não há a intenção ou a perfeita consciência de que se está praticando o mal. Então é algo que eu queria chamar a atenção de vocês. Essa questão da intenção. Lembremos que Deus, com seu poderoso scanner, faz a leitura perfeita no coração e da mente do homem das intenções de tudo que nós fazemos. Ele sabe. Vale ressaltar que infelizes também serão os que levam uma criatura a um ato de desespero. Aquele que causou uma deserção biológica, mas que poderia tê-la evitado, é considerado mais culpado que o próprio desertor. Quem desiste da existência presente, imaginando chegar a uma vida mais favorável e sem problemas, equivoca-se grandemente. Nem se livra do problema e acaba arranjando mais um. Sim, porque atentar contra a própria vida fere a lei natural que é a lei de Deus. É por isso que Emmanuel recomenda lá no capítulo 3 da obra Reconforto. Ele dá um conselho preciso, ele diz: não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Como diz o Diogo Nogueira, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Mas quem viveu plenamente, não quem viveu iludido. Se você acha que desertar da vida resolveu seu problema, tipo Organizações Tabajara, seus problemas acabaram? Não. Não acabaram, pelo contrário, aumentaram. E aí Emmanuel está te recomendando aqui, olha, atende aos valores substanciais da vida imperecível. Que a vida imperecível é a vida do espírito. Entende, criatura de Deus, que tu estás aí encarnado ou reencarnado para progredir. Faz as coisas certinho. Pensa bem, fala bem, faz o bem. Dedica todo o teu tempo, toda a tua força, toda a tua energia para o bem, pelo bem, com o bem. Para aqueles que se acham abandonados pela divindade, imersos no mar de dores e sofrimentos, eu gostaria de lembrar Carlos Pastorino, na mensagem número 2 da sua obra Minutos de Sabedoria. Ele diz: Deus está em toda parte ao mesmo tempo. A onipresença. Em redor de você, dentro de você. Lembra lá do Cristós de Paulo de Tarso? Cristo que todos nós temos é o próprio Deus. Jamais você está desamparado.
Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e nas pessoas. Os valores substanciais da vida imperecível que Emmanuel falou lá na obra Reconforto. Pensemos então na vida, na existência. A existência física atual, que faz parte da vida, precisa e merece ser valorizada. Ela é uma excelente oportunidade de crescimento intelectual e moral. Uma oportunidade singular de ajustar e reajustar contas, de corrigir erros, males, equívocos cometidos. É uma grande oportunidade de obter novos aprendizados, de aperfeiçoamento, de melhoria pessoal no seu mais amplo sentido, tornando-nos pessoas mais tolerantes, mais compreensivas, mais afetuosas, mais agradáveis, com mais amor na mente e no coração. E quando a gente chega nessa condição, a gente está com amplas possibilidades, grandes condições de optar pelo bem sempre, sem nenhum momento de hesitação. Existência sem problema ou dificuldade não existe. Mas a nosso favor, nós dispomos do tempo que é Senhor da razão e da justiça. Mas a pergunta é, o que fazemos com o tempo nosso de cada dia? Ele nos foi dado como oportunidade de crescimento, de evolução, de melhoria. Portanto, ele existe para o nosso progresso espiritual. Então, não é difícil concluir que a abreviação do tempo de maneira equivocada, pela deserção biológica, implica na redução das incontáveis oportunidades que o tempo nos oferece para o aprendizado, para o crescimento, para o progresso. E, como bem o sabemos, progredir sem cessar é da lei natural. Todos os dias vemos milhões de criaturas lutando bravamente pela sobrevivência, rodeados de problemas e dificuldades, mas sem desistir da vida. Quantos exemplos estão diante dos nossos olhos? Agora, recentemente, quantos exemplos absolutamente extraordinários nos trouxeram os Jogos Paralímpicos. Quanta superação, quanta garra, quanta determinação, quanta fé, quanta resignação, quanta calma, quanta paciência, quanta prudência, quanta entrega. Tudo em alta escala. Tantas medalhas, tantos deficientes subindo ao pódio, que não é apenas o pódio da vida material, mas subiram também no pódio da vida espiritual. Vamos nos lembrar aí do físico inglês, o Stephen Hawking, portador da esclerose lateral amiotrófica, conhecido como ELA. Há cerca de 50 anos que ele tem essa doença. E acontecendo algo absolutamente extraordinário, né? Porque a medicina nos indica que a sobrevida física para os portadores desta moléstia
é de 2 a 3 anos depois que ela é diagnosticada. E ele já vai há 50 anos. Continua trabalhando, continua estudando, continua ensinando, continua produzindo em benefício da humanidade. O Stephen Hawking, os atletas paralímpicos, esses anônimos que enfrentam as dificuldades com galhardia, ao invés da covardia moral, eles desenvolveram a coragem moral. É por isso que o espírito Joanes, através do médium Raul Teixeira, lá no capítulo 2 da obra intitulada Para Uso Diário, diz com muita propriedade: erga-se e alegre-se com a oportunidade de manter seu corpo físico para os empreendimentos do progresso. Busque ocupar-se com algo nobre, algo que dignifique a sua existência na Terra. Fantástico. Erga-se, levante-se, saia do comodismo, saia da dificuldade, saia do problema. E já saia com alegria, porque você pode e deve manter o seu corpo físico voltado para o seu próprio progresso do espírito. O corpo físico será o meio. Agora, para que esse corpo físico produza esse seu progresso no espírito, faça o que diz o Espírito Joanes, faça algo nobre, para que a sua existência seja vivida com grande dignidade. O evangelista Mateus anotou ditos de Jesus que bem identificam o comportamento humano sobre as questões cruciais da vida. O ensino vem revestido de notável roupagem de imagens marcantes e de fácil identificação em cada um de nós. Disse Jesus na narrativa evangélica de Mateus: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua morada sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Isto está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 24 a 27. O homem sensato, aqueles que está atento ao valor da existência, construiu sua vida e seu viver sobre a rocha, em bases sólidas. A solidez dessa base é a solidez do seu caráter. Essa solidez está conformada, está de acordo com as leis divinas, íncitas nos ensinos de Jesus, consolidadas, melhor dizendo, na prática vivencial de cada momento e sempre pautada nos valores formadores do bem. A rocha de que Jesus falou é exatamente isto.
É por isso que Allan Kardec, lá no nosso Evangelho, capítulo 17, item 3, ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não é apenas cumprir a lei, mas cumprir na maior pureza, naquilo que ela tem de mais belo, de mais nobre, de mais puro, de mais essencial, de mais digno. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Olha a resignação aparecendo aí. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Lembra daquele equilíbrio que foi falado lá no início da nossa reflexão? Nós devemos dar mais valor à vida espiritual ou à vida material. Agora está sendo dito aqui, nas características do homem do bem. Ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, materiais. Manuel Filomeno de Miranda, através da pena mediúnica de Divaldo Franco, lá no capítulo 1 da obra Temas da Vida e da Morte, diz-nos com propriedade: o suicídio é um terrível mal que aumenta na humanidade. Nós vimos lá que a cada 40 segundos uma pessoa deserta da vida. E que deve ser combatido por todos os homens. Não há regime de exceção. Não é pelo governo, não é pelo CVV, não é pelas organizações não governamentais, é por todos os homens, todos nós. Em que pese ser um problema de saúde pública, mas não é um problema de governo, é um problema da humanidade, é um problema da sociedade. E ele diz mais: essa rigidez mental que resolve pela solução trágica, ou seja, aquele que opta pela deserção biológica como solução para os seus problemas, é alguém que tem uma profunda rigidez mental. Uma pessoa que não tem plano B para a vida. Ele tem uma dificuldade e, como não resolve a dificuldade, ele resolve desertar da vida. E Manuel Filomeno diz que essa rigidez é uma doença complexa. Mas aí ele faz uma recomendação que deve estar ao alcance de todo cristão, seja espírita ou não. Ele diz: conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Então existe aí um caminho a ser feito. Esclarecer a criatura, mostrar uma luz no fim do túnel. Sem dúvida, afirma Manuel Filomeno de Miranda, que o homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, lá a angelitude a que todos temos direito, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Então ele está dizendo, olha, a vivência, a existência não é algo fácil, é muita luta, é muito sacrifício. Precisamos estar atentos e convencidos de que sempre há caminhos e soluções para os momentos de dificuldades e de impasses existenciais. Mas também devemos lembrar que devem ser procurados e valorizados os apoios de profissionais especializados, além das contribuições de natureza espiritual e religiosa. Achar que exclusivamente tudo vai ser resolvido numa igreja, num templo, numa casa espírita, não vai. Como disse o Manuel Filomeno de Miranda, é um problema
de natureza complexa. O Espírito Emmanuel, guia lá espiritual do Chico Xavier, no capítulo 48, dedicado ao tema suicídio, na obra Religião dos Espíritos, ele conclama-nos, dizendo: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Melhor impossível. Vale recordar que a quem deseja desertar biologicamente, que segundo o Emmanuel, os problemas são muito maiores e os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que vai haver uma relação direta de causa e efeito entre a forma pela qual se pratica a deserção biológica e o resgate que virá numa existência futura, com base exatamente nessa forma que foi utilizada de forma absolutamente equivocada para acabar com a vida. Viver é a melhor opção. Esperando ter contribuído para a reflexão desse assunto no contexto da existência humana, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.